Olá, olá, meus amigos! Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente nós atingimos 10 mil inscritos no YouTube e eu estou particularmente muito feliz. E decidi, como forma de agradecimento, liberar 2 cursos que tenho lá no Hotmart, aqui gratuitamente para vocês. Todas as videoaulas, elas serão disponibilizadas semanalmente. Segunda-feira, primeiro bloco de obrigações. Terça-feira, segundo bloco de obrigações. Quarta-feira, primeiro bloco de contratos. Quinta-feira, segundo bloco de contratos, até que todas as aulas estejam disponíveis aqui gratuitamente. Mas você pode ainda assim adquirir o nosso curso lá no Hotmart por um preço muito especial. Mais de 50% de desconto. Ah, professor, mas por que adquirir o curso sendo que as aulas serão disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube? Simples, porque adquirindo o curso você terá acesso a todas as aulas elas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Segunda razão, você terá acesso ao nosso super material didático. Além do PowerPoint, além dos slides que serão disponibilizados, também a nossa apostila didática, uma super apostila, com conteúdo profundo, detalhado, com bastante quadro sinótico, mapas mentais, citações doutrinárias, jurisprudenciais, questões de concurso, apostila mesmo, de verdade, conteúdo, mas conteúdo exposto de forma didática. Ao final de toda a aula, um banco de questões para colocar em teste o seu conhecimento sobre o tema que foi estudado na aula. E ainda, se você precisa daquelas horinhas complementares, está na faculdade, tem que cumprir hora complementar, ao final do curso terá acesso ao nosso certificado de horas, ok? Então é isso. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Continue curtindo o nosso conteúdo, compartilhando os nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no canal. Quanto mais crescer o canal, mais conteúdo gratuito eu disponibilizo aqui para vocês. Vamos transformar esse canal no maior de direito civil aqui do nosso país, ok? Grande abraço e vamos para a aula então. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Estamos de volta para o nosso segundo bloco desses estudos de exceções ao princípio da relatividade. No primeiro bloco, nós estudamos acerca da estipulação em favor de terceiros, que praticamente todo doutrinador reconhece que é uma exceção à relatividade. A estipulação em favor de terceiros, observamos ali o que o legislador nos fala acerca do assunto. Agora a gente segue, falarmos de outras 2 figurinhas, que são o contrato com pessoa a declarar e, antes dele, a promessa de fato de terceiros. A promessa de fato de terceiros. Essas 2 aqui, nem todo doutrinador, como disse lá no início, reconhece como exceções ao princípio da relatividade, perfeito? Nem todo doutrinador, nem todo professor reconhece. Mas aqueles aos quais me afilio, destaco aqui o professor Flávio Tartucci, diz que sim, são exceções ao princípio da relatividade. E é esse o pensamento que eu tenho particularmente. Só que exceções num sentido um pouco diferente. Nós podemos dizer que a estipulação em favor de terceiros, ela produz efeitos exógenos. Exógenos. Ou seja, de dentro para fora. Os atos praticados pelas partes beneficiam alguém de fora. Então, a produção de efeitos exógenos. Exógenos. Quando falamos agora em promessa de fato de terceiros, deixa eu passar aqui, o sentido muda. Os efeitos eles passam a ser endógenos, ou seja, de fora para dentro. Se na estipulação em favor de terceiros a eficácia é exógena,
porque um terceiro será beneficiado pelo contrato, quando pensamos na promessa de fato de terceiros, inverte-se. A eficácia será endógena. Isso porque o comportamento de alguém de fora da relação obrigacional vai implicar o seu adimplemento. Então, a conduta de um terceiro vai produzir efeitos internos, né? Por isso, endógeno, de fora para dentro. Feito, eu coloco aqui, então, no nosso material, doutrinariamente fala-se que na promessa de fato de terceiro, os efeitos são endógenos, ou seja, de fora para dentro, porque a conduta de um terceiro produzirá efeitos na relação jurídica existente entre os contratantes. Possivelmente o grande exemplo de uma promessa de fato de terceiros acontece no contexto de promoção de eventos. Pessoas que trabalham com produção e promoção de eventos, shows, enfim, buffets, que ao celebrarem o contrato com seus clientes, eles prometem que um determinado terceiro, por exemplo, uma determinada banda, um determinado cantor, uma pessoa famosa, estará presente no evento. Percebeu agora o significado da expressão promessa de fato de terceiros? Nesse caso, basicamente, o sujeito ele está assumindo uma obrigação de fazer, mas onde o fazer, como regra, não será ele a prestar, mas alguém que não faz parte do contrato. Um terceiro é que vai praticar a conduta determinando o adimplemento dessa obrigação de fazer. Esse talvez seja aí o maior exemplo doutrinário desse instituto jurídico. O sujeito vai promover um evento e ele anuncia lá que determinadas pessoas estarão presentes. Promessa de fato de terceiro. Eu vou montar aqui um congresso de direito e começo aqui a anunciar a presença de grandes figurões, de grandes personalidades do direito civil brasileiro. E vendo aqui as entradas, vendo os vouchers. Não serei eu, Stanley, talvez eu até faça uma palestrinha ali, secundária, mas não serei eu, Stanley, a palestrar o congresso inteiro. Eu estou anunciando uma conduta que não será por mim praticada. Então, eu estou prometendo um fato de terceiro. O terceiro ele não é parte do contrato. Tá? Assim como lá na estipulação, entenda, o terceiro não é parte do contrato. E eu te pergunto, se o terceiro não é parte do contrato, ele pode ser obrigado coercitivamente a praticar a conduta? Pensando na ideia de relatividade, não, Talvez por isso que alguns doutrinadores não consideram a promessa de fato de terceiro como uma exceção à relatividade. Porque o princípio da relatividade ele é aplicado aqui, no sentido de que se esse terceiro não é parte da relação contratual, ele não pode ser obrigado coercitivamente ao cumprimento desse fazer. Não pode. Ora, eu prometi para você que traria uma determinada celebridade para lecionar uma das aulas do nosso curso. Eu prometi aqui no anúncio, por exemplo, que o professor Flávio Tartucci daria 2 das aulas. E aí ele não aparece. Você pode demandar contra o professor Flávio Tartucci, você pode exigir, você pode executar o professor Flávio Tartucci por essa falha? Você pode? Não. Por quê? Porque ele não tem relação jurídica nenhuma com você. Eu é que tenho. Tá entendendo?
Eu é que tenho. A relação jurídica é entre nós. Eu prometi, ao celebrar o nosso contrato, que o professor Flávio Tartucci daria 2 aulas. Aí ele não aparece, você poderá executá-lo? Não. Ele não é parte do contrato. Então, como resolver o problema? Eu imagino que se você está assistindo o nosso curso, você já passou pelo estudo da teoria geral das obrigações, né? Seja aí um aluno que está na faculdade, alguém que está se preparando para o OAB, está se preparando para um concurso público, eu imagino, cronologicamente, que se você está estudando aqui a teoria geral dos contratos, já estudou a teoria geral das obrigações, né? E aí o que acontece? Lá no direito obrigacional, quando uma obrigação de fazer infungível é descumprida voluntariamente ou por culpa do devedor, o que acontece? O direito civil é lógico. O direito civil ele está todo concatenado. Com base no seu conhecimento, sem ler a lei ainda, com base no seu conhecimento. O que acontecerá se o terceiro não praticar o ato que eu prometi que ele praticaria? Você não pode executá-lo. Então o que vai acontecer? Você está correto se disse que essa obrigação será resolvida em perdas e danos. Se essa obrigação for infungível, se não tiver como colocar outra pessoa no lugar, né? Se for um contrato, uma obrigação personalíssima, se for uma obrigação intuito personae, não há outra saída senão responsabilizar o promitente pelas perdas e danos. Inclusive é isso que o legislador vai nos dizer. Olha o artigo 439. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não o executar. Eu é que prometi para você, no nosso contrato, que o professor Flávio Tartucci daria 2 aulas. E aí ele não lecionou. Você pode fazer alguma coisa contra o professor Flávio? Não. E contra mim? Sim. Você poderá exigir reparação das perdas e danos. Ressarcimento das perdas e danos. Mais uma vez o texto legal. Aquele que tiver prometido fato de terceiros responderá por perdas e danos quando este o não executar. E eu trago aqui alguns exemplos jurisprudenciais para melhor elucidar. Esse aqui é um caso interessantíssimo. Deixa eu ver se é ele mesmo. Eu acredito que seja. Vamos aqui à leitura. Que envolve a Confederação Brasileira de Futebol. Se não for esse, é o próximo. Vamos aqui à leitura. Veja bem, é ele sim. Olha lá, o recurso especial, direito de arena, contratos, cláusula de exclusividade, 2 pactos, validade, subsistência da segunda avença diante da resolução do primeiro contrato por inadimplemento. Até ali não tem nada a ver conosco. Agora vem. Promessa de fato de terceiro, obrigação de resultado, inadimplemento, responsabilidade, perdas e danos. Terceiro que não anuiu, ausência de responsabilidade, indenização. Veja aqui o corpo, né, da ementa. Válido o contrato celebrado entre 2 pessoas capazes e aptas a criar direitos e obrigações que ajustam um negócio jurídico, tendo por objeto a prestação de um fato por terceiro. É válido. É válido eu celebrar um contrato contigo, anunciando ali uma conduta que será praticada por terceiro. Descumprida a obrigação de obter a anuência do terceiro ao contrato, responde o promitente pelo inadimplemento por perdas e danos. A teor do artigo 439 do Código Civil. Em caso, não sendo a CBF titular do direito de transmissão dos jogos, cumpria ela obter dos clubes de futebol a anuência ao contrato. Inadimplemento dessa obrigação enseja resolução do contrato
responsabilização por perdas e danos. Basicamente, o que aconteceu aqui é que a CBF se comprometeu a conseguir a anuência de todos os clubes num contrato de exclusividade de transmissão dos jogos celebrado com certa emissora. E a CBF não conseguiu a anuência de todos. Prometeu fato de terceiro e não conseguiu fazer com que esses terceiros cumprissem com o fato prometido. A obrigação então foi resolvida e o promitente respondeu por perdas e danos. Existem aí algumas exceções. Eu vou destacar uma que a doutrina apresenta como exceção do fato de terceiro, mas que particularmente eu acho que não é uma exceção não, tá? Nossa, professor, você está do contra, né? Não, eu entendo que não é uma exceção, porque, na verdade, ao meu ver, o que acontece aqui é uma conversão do que inicialmente era uma promessa de fato de terceiro e depois passou a ser uma promessa de fato próprio. Já explico. Olha o que o texto da lei nos diz no artigo 440. Nenhuma obrigação haverá para quem se comprometer por outrem, se este outrem, se o terceiro, depois de ter se obrigado, faltar a prestação. O que o legislador está dizendo é o seguinte: eu me comprometi, né, com um fato que será praticado por terceiro. Se esse terceiro anuir com a obrigação, aí não sou eu mais quem responde, sim ele. E quando eu disse que me parece que isso aqui não é necessariamente uma exceção, é porque, ora, se o terceiro anuiu, ele passou a ser parte, né? E aí essa promessa até então de fato de terceiro passou a ser uma promessa de fato próprio. De fato próprio. Se o terceiro anuiu ao contrato em todos os seus termos e ele deixar de cumprir a prestação, aí não sou eu mais quem responde, né? Ele que responderá. É o que o legislador nos diz aqui no artigo 440. E assim a gente chega à última figura. A última figura. Eu sugiro que você leia todos os artigos e parágrafos, tá? O nosso curso ele é um curso objetivo, ele é um curso pontual. Então, o meu objetivo não é trabalhar artigo por artigo na sequência, trabalhar os temas. Mas eu sugiro que você faça também a leitura da lei, ela é muito importante no aprendizado, especialmente para a realização de provas. Perfeito? Mas vamos aqui para a terceira figura. Essa terceira figura ainda é mais polêmica. Mais polêmica. É o chamado contrato com pessoa a declarar. Contrato com pessoa a declarar. O que acontece aqui no contrato com pessoa a declarar? Uma determinada pessoa celebra um contrato com outrem e nesse contrato ela estipula ali uma cláusula através da qual reserva o direito de fazer-se substituído. Eu celebrei o contrato com uma certa pessoa e nesse contrato coloquei ali uma cláusula que me dá o direito de trazer uma outra pessoa que vai me substituir em todos os direitos e em todas as obrigações. Por isso, contrato com pessoa a declarar. Contrato com pessoa a declarar. Celebrei o contrato aqui e eu vou declarar dentro do prazo que foi estipulado quem vai me substituir. Quem vai me substituir assumindo os direitos e as obrigações. Isso parece um pouquinho estranho no início, né? Sim. Olha o que eu coloco aqui como explicação no nosso slide. O que se tem é um negócio jurídico celebrado entre duas pessoas, entre duas partes, contendo uma cláusula reservando a um ou a ambos, também é possível, os contratantes a faculdade de, dentro de certo prazo, indicar a pessoa que figurará na sua posição contratual. Essa pessoa indicada irá assumir direitos e obrigações retroativamente. Isso aqui é um detalhe importante. A data da celebração do contrato, como se ela mesma tivesse participado de sua formação. Tá? Essa aqui eu disse que é uma figura ainda mais polêmica, porque realmente a gente estuda aqui no contexto da relatividade. Mas
essa aqui realmente parece que não excepciona o princípio da relatividade. Por quê? Porque esse terceiro será parte do contrato. Esse terceiro será parte do contrato. Eu celebrei um contrato contigo e reservei o meu direito de indicar alguém que vai me substituir em todos os direitos e obrigações. Esse alguém vai entrar no contrato como parte. E digo mais, a nomeação desse terceiro produz efeitos ex tunc, ou seja, efeitos retroativos. Porque uma vez nomeado o terceiro, nós vamos considerar como se ele fosse parte do contrato desde a formação, né? Desde a origem. É o que eu quis dizer aqui e está fundamentado no artigo 469, daqui a pouquinho a gente observa. Vamos olhar aqui primeiro o artigo 467. E aí talvez você esteja se perguntando o seguinte: professor, mas isso é esquisito, né? Isso acontece? Quem é que vai aceitar um contrato em que a outra parte poderá indicar aí uma certa pessoa que vai substituí-la? O contrato envolve confiança. De fato, essa é uma figura um pouco mais rara. Muitas vezes a gente tem dificuldade de encontrar exemplos para um caso de contrato com pessoa declarar. O professor Carlos Roberto Gonçalves cita um exemplo que eu gosto muito e que para mim faz muito sentido por conta de todos os encargos burocráticos, todos os encargos tributários, cartoriais que o contrato envolve. O professor Carlos Roberto, ele cita aquela situação em que alguém compra um imóvel, mas já pensando em revendê-lo. E você bem sabe que a compra e venda de imóveis envolve uma burocracia pesada. Preciso fazer escritura pública, que não será de graça. Preciso fazer o registro para a transmissão da propriedade, que também não será de graça. Preciso pagar o imposto, nesse caso o ITBI. E aí, se eu compro o contrato aqui de fulano, paguei o valor do imóvel, paguei todas essas custas e vou vender, tudo isso vai ter que ser pago de novo. A pessoa que vai de mim comprar terá que assumir, pagar tudo de novo. Escritura pública, registro, ITBI. Professor, mas não vai ser você que vai pagar, vai ser o comprador. Perfeito. Mas e se eu conseguir evitar esse gasto que eu tive no início? Por exemplo, celebrando esse contrato, reservando o direito de, dentro de determinado prazo, trazer alguém que vai me substituir aqui. Evitando, assim, esse duplo pagamento de encargos. Esse aqui é um caso interessante. O professor Carlos Roberto Gonçalves cita-nos como um exemplo de contrato com pessoa a declarar. O professor Cristiano Sobral, ele cita um exemplo que eu particularmente não gosto muito, mas quem sabe você gosta, então eu vou citar também. Ele imagina uma situação em que determinada pessoa quer comprar um imóvel, mas o dono do imóvel já disse que para ela ele não vende. Eles têm ali um conflito, né? Tem ali uma bronca um do outro, e o dono do imóvel falou assim: para você eu não vendo de jeito nenhum. Para você eu não vendo de jeito nenhum. E aí o professor Cristiano Sobral então imagina a seguinte situação: dessa pessoa que queria comprar o imóvel, pedir para um outro celebrar esse contrato, mas celebrar o contrato com pessoa a declarar. E aí, em determinado momento, nomeá-lo como substituto. Eu acho um pouco estranho, e para mim pode até ser, dependendo das circunstâncias, violador da boa-fé objetiva. Mas, um outro exemplo aí de contrato com pessoa a declarar. Vamos para a lei. Artigo 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Perfeito? Então, contrato com a pessoa a declarar. 469. A pessoa nomeada, de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a partir do momento em que este foi celebrado. Aí está a eficácia ex tunc, né, da nomeação. Mas talvez
você esteja se perguntando, professor, isso tem prazo? Isso tem prazo? Sim, tem prazo, precisa ter. Se as partes não convencionarem um prazo específico para essa nomeação, o legislador nos diz que o prazo será de 5 dias. Veja aqui artigo 468. Essa indicação deve ser comunicada à outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se outro não tiver sido estipulado. Então a gente pode estipular outro prazo. E cá para nós, se eu estou pensando naquela compra de imóvel, eu vou precisar de mais prazo, né? 5 dias é muito pouco. O legislador está dizendo aqui, se não houver estipulação de outro prazo, o prazo será de 5 dias. A aceitação da pessoa, parágrafo único, a aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não revestida da mesma forma que as partes usaram para o contrato. E para fechar aqui, eu quero ainda chamar a sua atenção para um último detalhe. Esse terceiro vai entrar no contrato como parte. Sim. Esse terceiro nomeado vai entrar no contrato como parte. Então, nesse caso, senhores, o terceiro ele precisa ser solvente e ele precisa ser capaz. Não é verdade? Quando lá na estipulação em favor de terceiros, eu disse que o beneficiário não precisa ser capaz, não precisa ser solvente, porque ele vai ser beneficiado apenas. Enfim, lá era uma coisa. Aqui, o terceiro nomeado será parte do contrato. Logo, ele precisa ser capaz, ele precisa ser solvente. O cuidado que eu peço de vocês é porque no afã de dizer que esse nomeado precisa ser capaz, precisa ser solvente, eu vejo muitos afirmarem que esses requisitos são necessários sob pena de invalidade. Afinal, é isso que a gente aprende lá na parte geral, né? O absolutamente incapaz sem representação, nulo. Relativamente incapaz sem assistência, anulável. Então eu ouço alguns dizerem que esse terceiro nomeado precisará ser capaz, precisará ser solvente, sob pena de invalidade. Na verdade, não é essa a consequência. Aqui não. Aqui a sanção será ineficácia da nomeação. E se a nomeação for ineficaz, o que acontece? O contratante originário responde. Ok? Se o terceiro for incapaz, se o terceiro for insolvente, e esse estado era desconhecido pela outra parte, a nomeação será ineficaz e o contratante original tornará a ser responsável pelo seu adimplemento. Concluímos aqui, então, com os textos do artigo 470 e do artigo 471. Veja, o contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. Quando? Se não houver indicação de pessoa, ou se o nomeado se recusar a aceitá-la, passou o prazo, não indiquei ninguém. 2, se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. Finalizando, artigo 471, se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Perfeito? Prazo de 5 dias, eu já fiz esse destaque. Já estamos aí com 26 minutos, então eu vou deixar contrato preliminar para a nossa aula 5. Perfeito? Aqui na aula 4, trabalhamos as figuras que alguns doutrinadores entendem serem as exceções ao princípio da relatividade. Quais sejam? Estipulação em favor de terceiros, promessa de fato de terceiro e o contrato com pessoa declarada. Espero que você tenha gostado. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Te vejo na nossa próxima aula. Tchau, tchau.